Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser um vídeo rápido, a intenção é mais falar aí dessa situação de Copa do Mundo, né? Já que a gente vinha acompanhando aqui no canal a trajetória tanto do Brasil quanto do Uruguai na Copa, e coube ao destino aí que as duas seleções fossem eliminadas no mesmo dia, né? Uma sexta-feira negra, né? Uma sexta-feira 13 aí para as seleções sul-americanas, que deixam o Mundial, e agora a gente vai ter aí uma Eurocopa, né? No fim das contas, serão 4 semifinalistas europeus com certeza, França e Bélgica já garantidos de um lado, do outro lado vai se definir hoje mais tarde. E eu venho fazer esse vídeo só para pontuar algumas coisas mesmo do que eu observei da eliminação tanto do Uruguai quanto do Brasil. Primeiramente, a Celeste caiu para a França porque o time da França era melhor de fato, né? A gente tem que reconhecer isso. O Uruguai fez o que era possível, mas sem o Cavani, que vinha sendo o melhor jogador do Uruguai na Copa, realmente sentiu bastante. Achei que o treinador Tabárez errou bastante nas substituições no início do segundo tempo, especialmente colocando jogadores como Cebola Rodrigues, que pouco tem a acrescentar a essa seleção, que na minha visão, pelo menos, nem convocado deveria ter sido, mas enfim, é um daqueles bruxos do treinador, né, que o Tite também tem os seus, que a gente vai falar daqui a pouco, mas acabou sendo assim, o treinador confiou demais em alguns nomes que não podiam entregar tudo aquilo que ele imaginava, e na hora que mais precisou, o Uruguai acabou decepcionando, tomou um gol no momento que o jogo era super igual, né? A partida era bem equilibrada entre Uruguai e França, tomou um gol de bola parada naquilo que a gente imaginava que o Uruguai poderia usar como principal arma, né? Tentar de fato ganhar o jogo na bola parada, mas tomou um gol de cabeça do Varane e depois tentou ainda, quase conseguiu um empate numa cabeçada do Cáceres, que o Lloris fez uma defesa absurda. E no segundo tempo, após uma falha do goleirão Muslera, né, uma falha incrível, assim, lastimável mesmo, lembrou a falha do Karius na final da Champions League, acabou decidindo então o confronto, França 2-0 e classificada. Eu vejo a seleção uruguaia num bom caminho, com muitos talentos sendo revelados aí. O Tabárez fez um excelente trabalho na seleção como um todo, mas tá na hora de sair, até porque, convenhamos, dá pra ver que ele tá bem debilitado, né? Ele tem uma doença degenerativa, enfim, não tá nos seus melhores momentos, na sua melhor condição física, e ele já fez demais pelo futebol uruguaio. Eu acho que ele errou bastante nessa Copa do Mundo, mas isso não tira todos os méritos que ele tem no desenvolvimento até de todos esses jogadores que recolocaram o Uruguai numa posição de destaque aí no futebol mundial. Com relação a Arrascaeta, teve uma Copa muito discreta, foi titular no primeiro jogo, uma atuação muito fraca, na segunda partida nem entrou, no terceiro jogo, vitória contra a Rússia, ele entrou no segundo tempo, conseguiu até participar de um dos gols, cobrou o escanteio que acabaria resultando no terceiro gol uruguaio na ocasião, e nem nas oitavas nem nas quartas de final saiu do banco. Espero de fato que ele siga na seleção, até porque é muito novo e tem muito talento, é um dos meias mais talentosos dessa geração, e que seja mais aproveitado. Eu acho que o Arrascaeta evoluiu muito no Cruzeiro, desde a sua chegada até o que ele joga hoje. É um jogador que poderia ter ajudado mais, especialmente nessa partida da eliminação contra a França. Apesar do Arrascaeta ser um jogador fisicamente muito leve, né, um cara meio frágil, eu tenho certeza que ele teria feito coisa melhor que o Cebola Rodrigues, que a única coisa que conseguiu fazer em campo foi cruzar a bola na mão do Lloris ou por trás do gol, né, bola direto pela linha de fundo. Mas enfim, o passado já foi, e a verdade é que eu imagino um futuro bom para a seleção uruguaia, porque tem garotos muito bons, tem Torreira, tem Varela, tem Laxalt, tem Vecino, o meio campo todo ali estava na sua primeira Copa, né? Tirando os reservas Sanches e o próprio Cebola Rodrigues. No ataque tem o Maxi Gomes. Eu acredito que nesse próximo ciclo de Copa, Cavani e Suárez ainda serão elementos importantes, porque são jogadores muito acima da média. E fico sim bem otimista aí pelos próximos anos da seleção celeste. Com relação ao Brasil, acabou pesando um pouco os erros do Tite, né? As insistências dele em alguns jogadores como o Paulinho, como o próprio William, que também não fez boa Copa, o Gabriel Jesus, que foi, se eu não me engano, né, o primeiro centroavante da seleção que não marca nenhum gol em Copa do Mundo. Enfim, não foi um bom desempenho de fato da seleção. Cair nas quartas de final foi a mesma coisa que a gente tinha conseguido com o Dunga, por exemplo, em 2010, e da mesma forma que naquela derrota para a Holanda com o Dunga, a gente poderia ter feito coisa melhor, né? O nosso time até jogou melhor que o adversário no dia que foi eliminado, mas a Bélgica foi muito eficiente para aproveitar as chances que teve, né? O De Bruyne
e o gol contra do Fernandinho acabaram decidindo. Sou totalmente contra demonizar o Fernandinho também pelo gol contra. Essas coisas acontecem, faz parte do futebol. E eu acho que o Fernandinho sim merecia estar na seleção, merecia jogar essa Copa do Mundo, até porque é um dos melhores meio-campistas brasileiros no futebol europeu. É um cara que joga no Manchester City, joga muita bola, mas não fez uma boa Copa. Pensando no próximo ciclo, eu manteria ele nas convocações? Não, nem ele, nem Paulinho. Jogadores que estão aí nessa faixa de 30 anos, eu pensaria muito em dar uma oxigenada. Atletas como Neymar, como o próprio Gabriel Jesus, sim, serão muito úteis e vão estar no próximo ciclo de Copa. Casemiro é um cara que fez muita falta ali na frente também. O Marcelo me pareceu não estar 100% fisicamente, mas fez um jogo bem dentro das suas capacidades, né? E na lateral direita a gente teve de fato um grande problema. O Danilo sofreu muito com lesões, acabou sendo até cortado um dia antes da seleção, né? Ele foi cortado na quinta, na sexta, a seleção como um todo vai embora para casa. O Fagner claramente não tem nível para jogar na seleção, mas mesmo assim fez o que dava por ali. O Marquinhos é um jogador que foi titular durante todo o ciclo e na hora H, na hora de comer o filé, o Tite botou ele no banco. Isso é uma coisa que eu acho que foi um erro dele, por mais que o Thiago Silva tenha de fato feito uma boa Copa e o Miranda também. Os dois jogaram muito firme, fizeram uma boa Copa, mas eu não pensaria em nenhum dos dois para o próximo Mundial. O goleiro Alisson não fez muitas defesas, não foi um goleiro muito seguro nessa Copa, mas também não foi um goleiro que falhou, né? Foi aquela situação em que os adversários, quando chegaram de fato, foram finalizações praticamente indefensáveis. E apesar de eu questionar muito o Tite, criticar muito, ter mandado bastante ele tomar no cu ontem, especialmente por fatores como o Taison, né? O que o Taison foi fazer na Copa, né? E o Paulinho, que era o craque, o jogador dinâmico, o que ele fez no dia que precisou dele? Não entregou, cara. São caras que, assim, não tem nível pra isso, mas não vou ficar gastando mandíbula com isso é uma coisa, uma opinião mesmo, né? Eu já falei várias vezes que eu não gosto do Paulinho por questões que extrapolam a relação de seleção brasileira, porque ele jogou em um clube que eu acompanho e lá ele foi um fracasso imenso. Então por isso eu tenho uma grande resistência a esse jogador. Acho que Neymar e Coutinho não estiveram de fato inspirados no dia decisivo e também convenhamos que essa questão da inspiração não é relacionada à vontade. Os caras lutaram muito, tentaram, mas não estiveram, né, naquele dia iluminado, ao contrário do goleiro belga, o Courtois, que fez de fato grandes defesas e ajudou muito a seleção deles a se classificar. De Bruyne marcou um lindo gol. Enfim, foi uma classificação merecida porque a gente sempre tem que lembrar que do outro lado existe um adversário, né? A gente nunca joga sozinho. Se a gente jogasse sozinho, a gente tinha ganhado, com certeza. Mas como tem um adversário e ele tem o mesmo objetivo que a gente, né, que é ganhar a partida, a Bélgica usou sua estratégia, foi muito fiel na marcação, jogou muito sério e mereceu também ser premiado. O Brasil, se tivesse finalizado melhor, teria conseguido pelo menos levar esse jogo para a prorrogação. O Renato Augusto bate uma bola que foi um pecado não ter entrado, né? A bola muito perto. O Coutinho perde gol, o Paulinho perde gol, o Thiago Silva perde gol, o Firmino perde gol. Praticamente todos os nossos jogadores do meio para frente perderam pelo menos uma boa chance de gol. E isso mostra como que é uma derrota coletiva, né? E a gente tentar individualizar em uma peça, em uma figura, acaba sendo muito injusto. Mas enfim, eu espero que o Tite siga como treinador da seleção, simplesmente porque não vejo nenhum treinador brasileiro melhor que ele siga na seleção para esse próximo ciclo de Copa do Mundo até o fim de 2022, que vai ser a Copa no Catar, e que a gente aproveite, né, e desfrute aí desse restinho de Mundial que vai ter, quase uma Eurocopa, mas eu tô vendo essa Copa muito legal, uma Copa muito boa, de jogos muito interessantes. Enfim, vamos acompanhar aí então essas quartas de final, depois a semi e a decisão. Só avisando, tá? Apesar de Brasil e Uruguai terem cascado fora, terem só seleções europeias, eu vou fazer pré-jogo das duas semifinais e também da decisão da Copa do Mundo. Vou fazer só o pré-jogo, não vou fazer live, não vou fazer nada, só falar um pouco das seleções mesmo, para trazer mesmo para vocês, que eu sei que tem muita gente que não acompanha tanto assim, e eu acho que é um conteúdo legal pra gente fazer aqui no canal, beleza? Então é isso, relacionado à Copa do Mundo só teremos mais 3 vídeos, que são os 3 pré-jogos aí das duas semifinais e da decisão. De resto, vamos focar, como sempre, né, e como principalmente, no Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, e vai ter mais alguns videozinhos de olheiro aí nos próximos dias, com alguns outros atacantes que eu considero que poderiam ser úteis pro Cruzeiro nesse momento. Nem era pro vídeo ter demorado tanto, mas acabou demorando, né? Mas enfim, se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, usa seus comentários também para falar as suas impressões de Brasil e de Uruguai, como você avalia a participação dessas duas equipes na Copa do Mundo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!